Fala aí galera, Hayashi aqui, que hoje é dia de mais um vídeo aqui pro Linha de Fundo e finalmente temos aí os dois grandes finalistas da UEFA Champions League, que os destinos que tivéssemos aí dois madrilenhos na final, uma final espanhola, né? Real Madrid e Atlético de Madrid vão decidir em Lisboa no próximo dia 24 de maio quem é o melhor atual clube europeu, né? E bom, eu tô aqui para comentar como que foram essas duas grandes semifinais que a gente teve aí e também as minhas expectativas para o jogo desse dia 24, certo? Vamos começar pelo jogo do Real e do Bayern, porque no outro jogo eu acho que eu tenho mais coisas para falar, foi um jogo em que houve mais discussão, inclusive até pela forma que os dois jogos ocorreram. Então vamos começar pelo Real e pelo Bayern. Primeiro jogo, lá na Espanha, o Real venceu por 1 a 0, uma vitória magra, mas extremamente importante. Foi um jogo um tanto quanto dentro dos padrões esperados. Na verdade, ambos os jogos, né, de ida foram dentro dos padrões esperados. O jogo do Real e do Bayern foi um jogo mais aberto, onde o Bayern ia tentar dominar a posse de bola a grande maioria do tempo e o Real ia sair para o contra-ataque mesmo estando jogando em casa, né? E o que aconteceu logo nos 15 primeiros minutos que a gente viu ali é um Bayern dominando completamente. O Bayern estava bem, dominando bem o jogo e sufocando bastante o Real na saída de bola, até que o Real achou um gol, acho que foi lá pelos 17, alguma coisa assim, não sei se foi 17, se foi 13, mas foi mais ou menos por esse tempo. O Real achou um gol e dali pra frente o time melhorou muito. O Bayern continuou com a sua posse de bola, né, jogando no estilo Guardiola de jogar, mas eles não conseguiam finalizar, eles não conseguiam invadir a área do Real Madrid. O Pepe e o Sérgio Ramos fizeram duas ótimas partidas pelo Real Madrid, na verdade ambos vêm fazendo uma temporada excelente. O Pepe inclusive é um cara que todo mundo critica, fala que ele é madeira de dar em doido, que ele bate em todo mundo, não sei o que. Realmente ele é descontrolado, ele realmente é um jogador bruto, mas ele tá numa temporada espetacular, ele tá fazendo provavelmente talvez até a melhor temporada da carreira dele, vem jogando muito e foi muito importante pro Real nesses dois jogos. E o Real acabou vencendo por 1 a 0, gol de Benzema num contra-ataque muito rápido, contra-ataque fulminante no estilo Real de ser, e foi um placar teoricamente magro, ainda mais se você olhar que o Real tava jogando em casa, mas muito importante, até porque colocava o Real numa posição de que se o Real fizesse um gol fora de casa, o Bayern ia precisar de 3 para se classificar, e um gol fora de casa para o Real era completamente plausível e possível, levando em conta que o jogo na Alemanha seria bastante semelhante ao que foi o jogo na Espanha. O Bayern tentando dominar com uma posse de bola, tentando fazer gol da forma Guardiola de ser, de entrar na área, no toque e tudo mais, e o Real aproveitando dos contra-ataques. Seria um desenho tático muito parecido com o que a gente teve na Espanha. E eis que chegou o dia do jogo lá na Alemanha, né, na Allianz Arena, e como vocês sabem, como vocês devem ter visto, o Real massacrou o Bayern, venceu por 4 a 0 com 2 gols justamente do Sérgio Ramos e 2 gols do Cristiano Ronaldo. Essa foi uma partida completamente surpreendente mesmo, porque ninguém imaginava, nem o mais otimista torcedor do Real Madrid imaginava um 4 a 0. E o Real Madrid mereceu os 4 a 0 porque foi competente no que fez. Um dos grandes erros do Real Madrid no primeiro jogo foi justamente desperdiçar muito as oportunidades que teve no primeiro tempo. Como eu havia dito, depois que o Real Madrid fez o primeiro gol, 1 a 0 lá na Espanha, ele começou a jogar muito bem e terminou o primeiro tempo muito bem. Perdeu mais duas outras grandes chances já no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo na Espanha poderia muito bem ter terminado 3 a 0, assim como terminou o primeiro tempo na Alemanha. Na Alemanha, o primeiro tempo acabou e o Real já estava vencendo por 3 a 0 o Bayern de Munique. Por quê? Porque não desperdiçou as oportunidades que teve, né? Tá certo que 2 gols foram de bola parada, mas bola parada nada mais é do que aproveitar as oportunidades que teve. Os jogadores treinam bola parada durante os seus treinos, né, para quando chegar no jogo a eficiência chegar e marcar os gols. Então realmente o Real Madrid foi eficiente no jogo da Alemanha e isso que fez ele chegar ao 3 a 0 já no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, lá no finalzinho, o Cristiano Ronaldo fez um golaço de falta por baixo da barreira. Então assim, o Real Madrid realmente detonou o Bayern de Munique, foi muito bem, e isso é um tanto quanto interessante, porque agora a gente vai ver o Guardiola ser contestado mais uma vez, e pela sua primeira temporada no Bayern de Munique. O Guardiola foi campeão do campeonato alemão com 7 rodadas de antecedência, e ele é um treinador contestado no Bayern de Munique, porque muita gente diz que esse estilo que ele quis pragmatizar no Bayern de Munique, esse estilo que ele tinha no Barcelona, e quis trazer e adaptar para o Bayern de Munique, não é um estilo que encaixe exatamente
completamente no time e é algo que acaba fazendo com que o Bayern sofra muito para conseguir passar de adversários mais fortes. Inclusive, também outro problema que o Bayern precisa arrumar é o seu setor defensivo, tanto que isso ficou extremamente claro nesse jogo contra o Real Madrid. O Bayern teve sérios problemas defensivos, a zaga não inspira confiança e até mesmo o Neuer, que era o grande nome da defesa desse time, para muitos o melhor goleiro do mundo, para mim inclusive, tem tido falhas graves ultimamente. Então, realmente é algo para se pensar. Eu acho até um pouco besteira contestar o Guardiola. Realmente é um sistema novo que ele está querendo pragmatizar numa equipe que já vinha bem formada e tinha acabado de ganhar uma tríplice coroa, mas eu não acho que seja algo para tanto escândalo como a mídia internacional em alguns países e alguns veículos aí acabam divulgando. Mas enfim, é basicamente isso. O Real mereceu completamente estar na final e essa foi uma das minhas previsões, né? Eu havia previsto que o Real chegaria na final e na outra semifinal que eu errei, eu falei que o Chelsea chegaria na final, mas quem chegou, como vocês sabem, foi o Atlético de Madrid. Esse jogo já foi um jogo muito mais tático do que técnico, né? Diferente do jogo do Bayern e do Real. Apesar do jogo do Bayern e do Real ter sido bastante tático também, no primeiro jogo principalmente, o desempenho tático dos jogadores do Real foi extremamente importante, principalmente do Isco, né? Que muita gente falou que jogou mal, mas não viu o papel importantíssimo que ele estava fazendo sem a bola. E enfim, foi um jogo muito tático, o jogo do Real e do Bayern, mas nem se comparou com o nível tático do Chelsea e do Atlético de Madrid, principalmente no primeiro jogo. O primeiro jogo, inclusive, foi um jogo praticamente sem nenhuma técnica, né? Foi um jogo completamente trancado, fechado, onde o Chelsea propôs esse jogo. E nisso surgiram muitas críticas, né? Muita gente ficou criticando o Chelsea, falando que o Chelsea jogou na retranca, que foi uma retranca até abusiva, que isso é ridículo para uma semifinal de Champions League e tudo mais. E isso é entendível, né? É normal as pessoas se irritarem com isso, mas você tem que olhar para o lado justamente tático disso. Isso não aconteceu simplesmente porque o Chelsea é um time retranqueiro FDP do caramba. Não, na verdade o Mourinho, o que ele fez foi se adaptar à situação de jogo. O Atlético de Madrid é o time mais fraco no papel e enfim, em questão de jogadores dessa semifinal de Champions League, isso é óbvio. No entanto, o Atlético de Madrid é um time que vem jogando muito bem. Só que o Atlético de Madrid não é um time que encanta, ele não é um Bayern de Munique que o Bayern vinha fazendo, não é um Barcelona do Guardiola, não é um próprio Real Madrid do Ancelotti atualmente, não é um time que encanta, que joga bonito e tudo mais, não. Esse Atlético de Madrid do Simeone, ele é um time eficiente, ele é um time guerreiro, um time lutador e que, como eu disse, ele é eficiente no que ele é proposto a fazer. Então, o Mourinho sabia que, para criação, se o time tivesse que criar, o time do Atlético de Madrid fosse obrigado a ter que criar, propor o jogo, ele teria grandes dificuldades, porque é assim que o Atlético de Madrid joga. Não é que ele é um time que joga nos contra-ataques, ele é um time que sabe jogar quando ele é atacado, quando ele é pressionado, ele se arma muito bem de forma a conseguir contra-atacar o adversário e aproveitar muito bem as chances que tem. E, inclusive tem, no momento pelo menos, a melhor bola parada da Europa, eles fazem muitos gols de bolas paradas. Então o que o Mourinho fez foi basicamente treinar bastante bola parada. O Terry fez um primeiro jogo excepcional lá na Espanha, né, principalmente no jogo aéreo, e fez uma retranca muito grande realmente. Talvez o grande erro do Mourinho tenha sido abdicar de atacar, né? Isso é o que todos os comentaristas inclusive vieram falando, que esse realmente foi um erro do Mourinho, né? Porque na verdade o Chelsea ele não simplesmente se retrancou, ele não quis atacar. Basicamente, ele recuperava a bola e dava chutões para frente. E o Chelsea tem elenco para não precisar fazer isso. No entanto, a retranca do Chelsea não é algo que deve ser criticado. É aí que está um pequeno erro das pessoas. Eu vejo muita gente criticando porque o Chelsea retrancou, se fechou atrás. E isso é um sistema de jogo. Isso acontece e isso foi uma adaptação para aquela partida. É completamente entendível, é completamente plausível você aceitar e ver isso no futebol atual. No futebol atual não existe simplesmente você botar uns jogadores em campo e jogar. Tem gente que acha que é isso. Não, o técnico tá ali e o técnico é tão cobrado quanto ele é no futebol, porque justamente ele é o responsável por analisar o jogo e ver como o seu time vai jogar, entendeu? Então basicamente o que o Mourinho fez foi analisar a situação, se precaver e fechar o time de uma forma com que o Simeone e o Atlético de Madrid dele não tivesse como jogar em casa, né? A única questão é realmente que o Chelsea abdicou de atacar, fazendo ligações diretas não, né, chutões lá pra frente pro Torres se virar, né, e fazer o que conseguisse e acabou não conseguindo fazer nada. Isso gerou um jogo muito ruim, porque o Atlético de Madrid não conseguia criar devido ao ótimo trabalho defensivo do Chelsea, e o Chelsea também não fazia nada porque não tentava criar, não saía, não se arriscava a desarrumar a casa lá atrás e correr riscos. Então o Chelsea jogou pelo empate lá na Espanha,
E conseguiu, o jogo terminou em 0-0 e aí ele veio decidir em Londres. E bem, em Londres o Chelsea perdeu, como vocês viram, foi 3-1 para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid conseguiu passar, está na final, e o jogo em Londres foi um jogo já um tanto quanto melhor. Ele foi diferente do que foi na Espanha, justamente porque o Atlético de Madrid não tentou jogar da forma com que o Chelsea jogou lá na Espanha. O Atlético de Madrid jogou, na verdade, da forma que ele gosta de jogar, da forma sendo atacado. O Chelsea não fez nenhum tipo de pressão nem nada do tipo, mas foi um time que saiu para o jogo, foi um time que tinha que tomar a iniciativa. E o Atlético de Madrid joga justamente assim, ele gosta de adversários assim, inclusive por isso que a final que a gente vai ter dia 24 em Lisboa vai ser uma grande final, porque o Real Madrid joga pra frente, apesar de também ser um time que gosta muito de jogar em contra-ataques, ele é um time que sabe jogar atacando e tem jogadores muito bons para fazer a criação, né? Mas antes de entrar no assunto aí de Atlético de Madrid e Real Madrid, vamos só terminar de comentar esse segundo jogo. Assim como lá em Madrid, em Londres, o Mourinho também, na minha opinião, cometeu um erro muito grave. E não foi o erro de abdicar de atacar, até porque o Chelsea atacou bastante em Londres. O erro dele, na verdade, na minha opinião, foi na escalação. Ele escalou o time, na verdade, muito preocupado com a subida do Filipe Luís pela esquerda. O Filipe Luís, lateral brasileiro, vem jogando muito bem, vem fazendo partidas muito boas, tanto pelo Campeonato Espanhol quanto pela Champions League. Inclusive, a primeira partida contra o Chelsea ele jogou muito bem. E o Mourinho, vendo isso, reforçou bastante o seu lado direito defensivo, né, que é o lado esquerdo do Atlético de Madrid. Então ele jogou com o Ivanovic na lateral direita e o Azpilicueta como meia direito mais avançado, mas como o Azpilicueta é um lateral de ofício, né, ele reforça bastante a marcação. Ele é um lateral que apoia bem, então ele consegue jogar de meia, tem qualidade para isso, mas ele é muito forte na marcação por ser um lateral de ofício. Então basicamente ele se preocupou bastante em marcar o Filipe Luís por ali, né? E aí jogou centralizado o Willian e jogou na esquerda o Hazard. O Oscar ficou no banco. Ninguém sabia ao certo porque o Oscar ficou no banco, não é que ninguém sabia, né? Todo mundo presumiu que o Oscar ficou no banco porque o Azpilicueta tinha que fazer essa função de marcar o Filipe Luís, e o Azpilicueta desenvolve essa função melhor que o Oscar, e que também o Oscar não tá numa fase lá muito boa já há um certo tempo, né? O Oscar começou muito bem a temporada, mas caiu bastante de rendimento e não vem jogando muito bem. No entanto, conforme o jogo foi passando, o Oscar também não entrou. Depois do jogo, na coletiva de imprensa, o Mourinho falou que o Oscar estava lesionado, estava com uma lesão na coxa. Eu não sei se isso já foi confirmado pelo próprio jogador, ou médicos, ou coisa do tipo, ou se foi uma lorota do Mourinho. Realmente eu não cheguei a pesquisar isso mais a fundo, mas é bastante estranho porque antes do jogo ninguém tinha falado nada sobre lesão do Oscar, só se foi alguma coisa realmente de última hora. Mas o Oscar não chegou nem a entrar durante o jogo, né, porque na verdade o Chelsea fez 1-0 com o Fernando Torres, e aí no finalzinho do primeiro tempo o Atlético de Madrid empatou. 1-1 classificava o Atlético de Madrid, então o Chelsea precisava de mais um gol. O Chelsea voltou para o segundo tempo, acabou tomando o segundo gol num pênalti bobo, feito pelo Eto'o, que na verdade entrou no lugar do Fernando Torres, né? Aí já poderia ter mudado o jogo, porque quem poderia ter entrado era o Oscar, de repente no lugar do Azpilicueta, já que o Chelsea precisava do gol. Joga o time pra frente, tira o Azpilicueta, bota o Oscar, joga o Oscar, o Willian e Hazard ali e tenta atacar. Mas o Mourinho não quis colocar, então realmente não dá pra falar que foi um erro, né? Porque eu entendo a preocupação dele de ter começado o jogo com o Azpilicueta, e se o Oscar realmente estava machucado, realmente você teria que começar com o Azpilicueta. Mas se ele não estava machucado, se ele tinha condições de jogo, eu acho que o Oscar deveria ter sido a opção principal, até porque o Oscar recompõe muito bem. O Oscar tem um poder de desarme muito grande, ele foi o maior desarmador da Copa das Confederações, acho que é o cara que mais desarma também da Liga Inglesa, do Chelsea, alguma coisa assim. Enfim, ele é muito bom na marcação, ele volta pra marcar. Mas enfim, foi isso, o Atlético de Madrid ganhou por 3-1, fez um jogo muito bom em Londres, inclusive, não abriu mão de atacar, jogou do jeito que gosta de jogar, fez 3 gols, matou o jogo e vai jogar a final contra o Real Madrid. E falando um pouquinho agora sobre a final, eu espero uma final bastante equilibrada. Eu vi muita gente também falando que depois do que o Real Madrid fez com o Bayern tá fácil, qualquer um que viesse ia tomar uma goleada do Real, e cara, não é bem assim. Pode até acontecer sim de acontecer uma goleada, mas da mesma forma que pode acontecer pro lado do Real, pode acontecer pro lado do Atlético. Eu não acho que tá nada decidido e também não acho que vai ser um jogo muito fácil, não. Eu acho que o Real Madrid vai ter dificuldades para enfrentar o Atlético de Madrid, até porque é um clássico completamente regional ali. Não é só um clássico da Espanha, é um clássico de Madrid. É um clássico que envolve muito mais do que simplesmente 2 times espanhóis. Então eu acho que vai ser um jogo e tanto, e a gente pode esperar algo bastante equilibrado, até porque os jogadores do Atlético de Madrid vêm muito motivados por poderem conquistar pela primeira vez uma Champions League para o clube deles, e os jogadores do Real Madrid
Madrid também vem muito motivados para conseguir conquistar a 10ª Champions League do Real Madrid, né, que eles querem há tanto tempo, já fazem aí 13, 12 anos que o Real Madrid está em busca dessa taça aí, da La 10ª, como eles falam. Então eu acho que não vai ser um jogo simples não, acho que vai ser um jogo bastante brigado, bastante difícil e que a gente pode esperar um espetáculo aí de ambas as partes. Se eu tivesse que arriscar um campeão, eu arriscaria o Real Madrid. Eles têm o melhor jogador do mundo no momento, que é o Cristiano Ronaldo. O Di Maria tá voando. O time do Real Madrid tá todo muito bem. E apesar do time do Atlético de Madrid tá muito bem e do Simeone tá desempenhando um papel fantástico, eu acho que o Real Madrid vai conseguir superar o Atlético, mas não vai ser um atropelo igual todo mundo tá citando. Mas eu quero também saber a opinião de vocês. Vai ter uma enquete aqui na descrição para vocês votarem quem vocês acham que vai ser o grande campeão da UEFA Champions League nessa temporada. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês comentem aí o que vocês acham, se vocês assistiram o jogo, qual a opinião de vocês sobre ambos os jogos, sobre a final. E é isso aí, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.